Aí vamos pro mata-mata. Santa Cruz, ele perde o primeiro jogo lá, não joga tão bem, vem para um jogo na Arena Pernambuco. Ali foi o momento mais delicado desses 6 jogos. Eu te reputo que ali teve um momento mais delicado na fase de grupo, que foi o Horizonte, e o momento mais delicado pra gente foi o jogo entre o primeiro e o segundo jogo Contra o Sergipe, do Sergipe. Só que esse grupo de atletas, talvez, se eu tenho que falar pra torcida tricolor, o comprometimento que eles tinham com essa causa era muito grande. Nós tínhamos o pacto quando a gente entrou no mata-mata que a gente abriria a mão de tudo. Concentramos 2 dias antes. Agora, para o último jogo, concentramos 3 dias antes. O jogador pedia para concentrar e a gente criou um pacto de abrir mão de tudo naqueles 50 dias para que pudesse entregar isso. Então, assim, quando a gente perde para o Sergipe, a gente volta para o jogo. Essa semana talvez tenha sido 2 semanas emblemáticas. Essa e o jogo do Altos de volta. Sim. Porque a gente sabia que a gente pegou um time que nos surpreendeu dentro de campo. Não sentiu o peso, né, da torcida do Santa ali, né? Exatamente. E o jogo de lá, eles fizeram um grande jogo. Então a gente sabia que a gente tinha que jogar no limite para reverter. Fizemos um grande jogo, estava 2-0, a gente na beira de fazer o 3-0, no escanteio toma um contra-ataque e a gente acaba indo para os pênaltis. Essa é a grande armadilha da Série D. Você tem que ter... Por isso que você muda o formato da tua equipe quando tem que jogar, o jeito de jogar, você tem que pensar nos 180 minutos. Por isso que eu digo, mata-mata não se joga, mata-mata se ganha, não importa da forma que seja. Você tem que classificar. Então, e esse ano eu tenho um pouquinho, né, de expertise nesse mata-mata, porque esse jogo do América foi meu 6º mata-mata no ano e graças a Deus com 6 classificações. E aí foi assim, o momento mais tenso que a gente teve, foi desse primeiro para o segundo jogo de Sergipe. E aí vocês vão pegar o Altos, um Altos que não sentiu a pressão da torcida do Santa, com mais de 40 torcedores na Arena Pernambuco, que impressionou aquele time do Altos, e o que você esperaria do segundo jogo, num campo horroroso, não tinha condições de jogo, né? Um campo que a bola ficava viva, queimando no pé dos jogadores, mas não pela qualidade, porque a qualidade a gente viu no primeiro jogo na Arena do Pernambuco, onde todo mundo teve qualidade. Mas te impressionou aquele time do Altos? O Sergipe me surpreendeu. Mais do que o Altos? Mas o Alto não me surpreendeu. A gente já entrou contra o Altos em casa sabendo o adversário que a gente ia enfrentar. E aí não me surpreendeu não, porque a gente sabia que a gente estudou muito o Altos e o Altos ele performou dentro da arena o que ele vinha performando dentro do campeonato. A gente sabia que a gente não ia ter facilidade para decidir no primeiro jogo. A gente sabia que ia ser o jogo e a gente sabia a dificuldade de enfrentar eles lá. E a gente faz 1-0, também muito perto de fazer o 2-0, e a gente toma o empate. Mas aí que eu falo, esse grupo é um grupo diferente. Ele responde muito sob pressão. É um grupo que quando está pressionado, eles respondem muito bem. E aí vou te falar que foi uma outra semana com uma preparação diferente da semana do América, porque a gente sabia que a gente ia enfrentar uma temperatura típica, só para você ter ideia. Aí nós fomos 2 dias antes para tentar climatizar melhor. O jogo era 18 horas, tinha 38 graus de temperatura. Voltou para a época da Arábia. Dos Emirados Árabes. Voltou lá. 38 graus, sensação térmica de 40. Bangu. Bangu, 15 horas, estreia do estadual, lá no Rio. E aí a gente tem um gramado muito difícil de jogar. E aí a estrutura do estádio, você tem uma ideia. Eu, treinador, sentei numa cadeira e as minhas coisas ficaram em cima de sacos de cimento. Fora do vestiário, porque o vestiário... Não tinha condições, né? O vestiário, eu não sei falar negócio de metragem quadrada, mas devia ser 6 metros quadrados, 10 metros quadrados, 12, não sei, era um quadradinho. Então, assim, a dificuldade muito grande pro jogo, sabendo que íamos pegar uma grande equipe. Então, mas só que essa preparação pro jogo do Altos, mentalmente, foi a nossa melhor. Aí você vem pros pênaltis. Naquele momento da reza ali, vocês estavam convictos, é muito difícil de falar, mas confiante no Rock Kennedy,
por ele já ter feito uma boa partida ali contra o Sergipe, quer dizer, boa partida quando ele pega os pênaltis ali. Vocês já estavam convictos ali de que o Roquense poderia dar uma segurança a mais para vocês? Com certeza, com certeza. Uma emissora captou a roda que quando eu falei que a gente tinha que fazer 3 porque o Roquense ia pegar 3, né? Porque essa é a resposta do treinamento, né? Que como a gente ia entrar no mata-mata, a gente já vinha treinando pênalti há muito tempo. Muito tempo. Mesmo a semana do primeiro jogo, a gente treinava os pênaltis. Olha aí. O Gabriel, meu auxiliar, ele sempre falou para mim, pai, ele não me chama de pai, me chama de Marcelo, né? A gente não pode chegar lá e fazer pênaltis protocolares. A gente tem que criar uma competitividade no nosso treinamento de pênalti. E aí a gente vinha treinando, tipo assim, já de muito tempo. Você, Ricardinho, vai lá bater 3 pênaltis. Se você perder o primeiro, vai embora. Você só bate o terceiro se você continuar acertando. Só que a gente já fez isso num volume muito grande. E a gente tornava uma competitividade. Acabava o coletivo. Time colete sem colete. A gente fazia uma competitividade. Boa. Aí mudava, fazia assim, alternados. E no final, quem perder tira o material todo do campo, a baliza toda. Boa. E aí a gente ia, perdeu, sai. Fez, vai. Aí a gente batia os 10. Quem perdeu, recolheu o material. Então a gente tinha que trazer uma competitividade para o mental do jogador começar a se assimilar nessa competitividade. Então chega lá, Ricardo, bota a bola lá, bate 2 pênaltis aí começa a virar recreativo. E não era isso que vocês queriam? Não era, a gente precisava entender que a gente ia bater pênalti com 40 mil ou ia a gente bater pênalti num estádio que talvez nem onde você colocasse a bola na marca do pênalti seria adequado, que era o estádio do Altos. Exato. E aí o Roquense vai e pega os pênaltis. Um trabalho muito bem feito, desculpe, pelo Medeiros. E aí que o Felipe entra nesse momento, com a sua experiência, com as suas dicas. E ele falava sempre aqui. Se você treinar pênalti com o Felipe, é uma coisa impressionante. Impressionante. Parece que ele tem uma bola de cristal. Ele dificilmente erra o canto. Ele tem uma leitura do batedor impressionante. E ele passou isso pro Roque. E eles se agregaram nisso e foi... Cara, o Roque pegou os pênaltis, mas foi um trabalho dos preparadores de goleiro e de todos os goleiros. O Moisés, o Thiaguinho. Era muito legal trabalhar esses pênaltis com eles. E aí você vai pro jogo contra o América, onde o Santa Cruz oscila um pouco na partida pelo simples motivo de bloco baixo do América, que era se esperar ele defender ali na linha de meio de campo, né? Não é à toa que o Souza ele faz essa primeira... Ele vira um atacante, né? Na verdade, ou o Elbert ou o outro atacante descia. Mas aí você vem para substituição. Você vai botar o Ariel. O Ariel muito questionado pela torcida, pela crônica também, pelo pênalti perdido, pelo que não estava rendendo. Um jogador que Santa Cruz precisava de tempo para preparar ele, só que não tinha esse tempo para se preparar. A verdade é essa. Eu estava ali no estádio naquele momento, eu escutei umas vaias pro Ariel. Eu não sei se você escutou. Logo, eu não lembro quem foi que chamou ele, se foi o Catatal, foi o... Sempre o Catatal. Sempre o Catatal, né? Ninguém Pronto. pode ir lá chamar. e o Catatal vai chamar ele lá, tem um pouquinho de vai ali, e você faz as substituições, tira o Galhardo. Naquele momento, você falou, vou pro tudo ou nada. Cara, aquele momento foi um momento treinado. Olha aí. Foi um momento treinado, assim. A gente tem um modelo de jogo, tem um time treinado, só que durante a semana a gente treina algumas alternativas. E ali eu sabia que eu estava jogando em casa, eu tinha que buscar fazer o resultado, né? E a gente estava com um volume bom de jogo. E ali, porque o Ariel é um jogador que se eu não visitar a área do adversário, ele não vai ter utilidade. Não vai. Não adianta eu, por exemplo, esse último jogo agora, eu colocar o Ariel, porque a gente estava num jogo muito mais de transição do que um jogo de posição de área. Então, assim, é muita leitura. Então, mas estava treinado ali a deixar o Giovani para entrar no segundo tempo, para explorar as costas do Luiz, que era um cara que apoiava muito, que o melhor lado para o Giovani jogar é do lado esquerdo. Então, isso tudo é um planejamento que a gente faz durante a semana. Então, quando eu chamo o Ariel, é de uma convicção muito grande do que a gente poderia fazer 1-0 e para buscar a vitória. Até a gente abre mão, talvez, de uma pressão maior na saída de bola do adversário, mas eu
eu ganho um pivô, eu ganho uma bola cruzada na área, porque a zaga deles é muito alta, e a gente treinou a semana toda essa bola rápida. Você vê que contra o América a gente pouco alçou bola na área. Foi treinada 2 bolas, na frente do pênalti e para trás no funil, voltando no pênalti. Então assim, às vezes as coisas não acontecem por coincidência. A gente treina, trabalha a semana toda. E ali quando eu modifico, era justamente para explorar aquelas costas do Giovani, do Ricardo Luiz, né? E tem um detalhe treinado que saiu no jogo, que a gente treinou muito, devido ao nosso estudo. Como o Souza é um jogador que não faz muita pressão, a gente consegue achar nosso volante por dentro para jogar. Quem é o jogador que desgarra da sua posição e vem fazer essa pressão é o Aruá. Mesmo quando ele tem que cruzar o campo para buscar o meu volante do lado direito. E aí foi treinado o Willian achar esse espaço nas costas do Aruá, porque o Ferreira não sai, o Ferreira ele planta na frente da zaga. Então quando essa bola, a gente faz o pé de pressão na rouba, que o Aruá tem que sair para pegar o Rodrigues, o Willian movimenta para as costas dele, esse passe entra no Willian, o Willian coloca, aí quem sai no Willian? O Luiz. E aí o Willian acha o Giovani mano a mano com o zagueiro central, que tem uma mobilidade, e aí fica o Giovani mano a mano com o zagueiro e o Ariel mano a mano com o zagueiro. Então não foi coincidência, foi uma bola trabalhada e o cruzamento onde a gente treinou. Então assim, fiquei feliz que foi uma coisa que a gente treinou e elaborou. Porque você cria um cenário de 180 minutos, mas você precisa de uma bola para ganhar o jogo, que ela seja executada, e aquela bola saiu nesse jogo. E aí você vai para o último jogo, uma pressão gigante da equipe do América, o América botando bola na trave, o Roquene salvando em cima da linha, né? Teve a jogada do próprio Thiago Galhardo, que ele perde um gol ali, né? Ele demora um pouco dali, dá uma chapada melhor, e você vem para o segundo tempo com um sistema diferente. Um sistema onde que muita gente fez uma leitura de você preencher o meio de campo e você toma um gol logo no início, com menos de 3 minutos você toma um gol. Ali foi um momento muito crítico da partida, ou você entendeu que o Santa Cruz poderia deslanchar, poderia tentar esse empate? Eu estava tranquilo, Ricardo. Incrível que pareça. Você estava, mas eu estava no estado, a torcida não estava. Não, eu estava tranquilo naquilo que foi proposto, porque muito se falava, o Cabo tem que jogar com 3 volantes, o Cabo tem que jogar com 3 volantes. Só que, quando a gente analisa o nosso time, o Willian Júnior não é um meia atacante. O Willian Júnior é um meia armador. O Willian Júnior é um 8,5. Isso. Pode ser que nessa trajetória agora eu venha até jogar com 3 volantes, dependendo da leitura do adversário. Mas, nesse momento, eu não poderia ir lá contra o América com 3 volantes mais o Willian Júnior. Eu ia perder força de transição. Eu ia perder força de ataque. Mas não houve transição no primeiro tempo, não houve ataque. Mas a proposta era ter. Eu tinha 2 caras pelo lado, principalmente o Giovani, que era um cara que saía bem para as costas. Quando eu faço a leitura do primeiro tempo, eles usam muito essa janela entre o zagueiro e o lateral para infiltração do Souza e do Aruá. Isso. E como o Lu estava traindo o Natan lá na beirada, e essa troca de corredor era muito rápida, o Natan demorava para fazer o desgarre para pegar, gerava essa janela que o Ebert se posicionava entre. O Ebert não funcionava como extremo, como segundo atacante por dentro. Então, assim, eu estava pedindo que acabasse o primeiro tempo para eu fazer as correções. Então, ali eu não entendo que seria um preenchimento de meio campo, tá? Porque esse meu terceiro zagueiro, que era o caso, o Eurico, que era o líbero, porque o Willian já tinha amarelo, não podia deixar o Willian de último homem. O Eurico, quando essa bola entrasse no Souza por dentro do nosso volante, o Eurico igualava pela frente. Ele saía de líbero, faria um primeiro volante pela frente, porque ele sabe fazer isso, que ele já foi primeiro volante. Então, se muito se questionou por que o Cabo não preencheu o meio campo. O meu problema não era no meio campo. Meu problema era na amplitude que eu tinha que aumentar nessa troca de corredor direta no Luiz e essa janela que o Ebert e o Gabriel estavam fazendo entre nossos 2 zagueiros. Porque, na verdade, eles dachavam a amplitude para os laterais e pegava seus atacantes de lado e botava por dentro. Como eram 2 caras muito grandes e muito fortes, na verdade, eles se tornavam com 3 atacantes de área. E, no mínimo, eu tinha que espelhar isso. Foi a hora que eu entrei com o Matheus, queria uma amplitude para tirar essa bola de transição e fechar essa janela de infiltração do Ebert e do Gabriel. Cara, o nosso gol fala assim, você tomou uma triangulação por dentro. Mas você lembra da origem do gol? Foi uma perda de bola. Exatamente. O Willian vai, não sei quem foi, me perdoe, se é o Willian ou o Giovani,
vai dominar a bola, a gente rouba a bola, vai dominar o time saindo, a gente perde a bola. Quando a gente perde a bola, o time está se organizando para atacar. Você vê que na hora do gol, quem estava por dentro no papel era o Giovani. Porque ele tinha vindo fechar, quando você joga com uma linha de 5-4, esse extremo aqui, ele fecha como terceiro e bate lateral com lateral. Então o Giovani estava fechado aqui, quando ele estava saindo, quando perde a bola, ele volta. E aí a hora que rouba rápido, a bola entra no Souza no Aruá, e aí o Eurico tá saindo para pressionar, só que aí você tem que ver a habilidade. Ele dominou e bateu rápido, faz 1-0. Mas aí eu tava com tranquilidade, porque na hora eu fiz o Totti e o Rodrigues ser mais um construtor por dentro, tá? Deixando o lado do campo pro Willi e pro Giovani, pra gente poder jogar. Depois do gol a gente cria 2, 3 boas oportunidades. E aí o gol do acesso não foi uma coincidência, foi uma bola muito treinada. Como o time deles é muito grande, de 1,93 m ali, eu tinha que ter essa bola rápida do pênalti pra frente. E essa bola, o peso do meu ataque de área era esse. Você vê que o Balotelli entra entre o lateral e o zagueiro e faz o gol. Então, futebol não existe coincidência. E agora conquistou o tão sonhado acesso. Agora, esperar pelo título. Santa Cruz briga pelo título. O Santa Cruz, quando entra numa competição, ele tem que sempre brigar pelo título. Só que, dentro de uma competição dessa, você tem metas. Primeira meta, classificar. Segunda meta, o acesso. Terceira meta, o título. Nós já cumprimos 2 metas. Eu costumo dizer que acesso você tem 4 campeões e um super campeão. Exato. E agora a gente é campeão. A gente está entre os 4. E agora a gente vai buscar o super título, que é o título. Porque o torcedor merece. Eu costumo dizer que título é título. Eu tenho alguns na minha carreira. Eu tenho campeão da Taça Rio pelo Vasco, que é um título que ninguém dá valor, mas daqui a 20 anos vai estar escrito lá na galeria, exatamente. Campeão da Taça Rio. Eu tenho títulos estaduais, eu tenho título brasileiro. Eu sou campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira. Bem então, lembrado. assim, título é título. Você pode estar disputando o campeonato estadual com menos apelo nacional, mas quando você ganha um título, está na sua galeria de títulos. E marcar o nosso nome na história do Santa Cruz com o título, eu acho que é a cereja do bolo. Agora, Santa Cruz, ele vai buscar o título, jogo contra o Maranhão. Acho que uma das Precisamos equipes... passar pela semifinal primeiro. Exato, uma das equipes mais chatas desses 3 jogos, né, que aconteceram, né, até o acesso. Uma equipe muito chata mesmo, que está sabendo jogar. O que esperar de Marcelo Cabo para 2026? Já que você tem contrato com Santa Cruz até o final do ano de 2026, o que esperar de Marcelo Cabo para o ano de 2026 na condição de elenco do Santa Cruz? Ricardo, eu tenho contrato, né, até o final de 2026. Eu sou um cara que eu gosto muito de cumprir a minha palavra, os meus contratos. Sabe que profissionalmente a gente sabe como funciona o futebol. Claro, a gente pensa que 2 meses é muito tempo no futebol para um planejamento, mas não é, né? Eu tenho certeza que eu tenho que estar focado agora nessa semifinal e final. Mas o nosso presidente Bruno Rodrigues, todo o nosso departamento de futebol, com certeza já deva estar pensando, já elaborando 2026. Porque você precisa, já que a gente chancelou o nosso acesso, precisa já se qualificar, dar, né, o start num planejamento. Eu, como treinador, preciso estar focado. Mas claro que a gente precisa, o Santa Cruz num todo, já começar a pensar em 2026, porque eu trabalho num clube gigante. Quanto mais você sobe de prateleira, maiores são as cobranças, maiores são as competições que a gente vai jogar no futuro, e o maior tem que ser a nossa entrega para o nosso torcedor. Professor, vou fazer agora as últimas perguntas. Gabriel, teu filho. O que falar dele? Que é um cara muito importante para você. Eu vejo que ele dentro de campo é um cara que te deixa muito seguro, né? E convicto das situações, mas quando se fala em família é muito difícil. Eu sei muito bem porque meu pai é meu tudo. Mas o que falar do teu filho nesse momento? Ricardo, é um peso que ele carrega, o mesmo peso que você carregou na sua carreira, né? Claro que eu não sou um tetracampeão. Não, mas você é campeão. Eu fico até assim, é um momento que dificilmente eu falo do Gabriel, porque a gente quer separar as coisas de pai e de profissional. Só que para o Gabriel,
poucos sabem que ele tem uma história assim, muito difícil, porque o Gabriel era um grande atleta, o Gabriel foi base do Flamengo, o Gabriel foi para a Itália com 18 anos, o cara que tinha um passaporte europeu, tinha uma carreira planejada para a Europa, e o Ricardo, ele volta para o Brasil, vai para um grande projeto que era do Audax, e a gente tinha um planejamento de ele voltar para a Europa mais maduro depois que ele passa uma temporada no Como. Ele volta para o Brasil, retoma, é vice-campeão paulista pelo Audax, depois ele vai jogar a taça, ele é emprestado para o Audax, para o projeto da A3, vai amadurecendo, vai para o Rio, joga seu primeiro Carioca, faz um baita de um campeonato Carioca, é contratado pelo Londrina, e aí aparece um problema no coração dele, que ele tem que interromper sua carreira aos 23 anos. E aí foi o momento mais difícil da carreira e da vida dele, porque os sonhos desaguaram. E aí, o que fazer, né? O que fazer? Era um momento que eu estava no Atlético, 2016 ali, final de 2016, tinha sido campeão brasileiro, e você numa alegria muito grande vendo a tristeza do teu filho. E aí ele fala, ele não se conformava no primeiro momento, porque aquilo que tinha acontecido com ele ia jogar sua primeira Série B pelo Londrina, ele ia jogar com Zé Rafael, com Gava, com Kenrisson, era um time formidável, o lateral direito do Vasco, que foi até postulado para a seleção, Cezinha, goleiro, era o time dele ali, ele estava tanto feliz. E aí a gente, o que vai fazer? Aí deixei ele um tempo para decidir, e ele falou, não pai, eu vou seguir seus passos. E aí na época ele começou a se preparar, foi fazer educação física, e como tudo na minha família, como meus filhos, eu tenho um filho goleiro, que era o goleiro do Juazeirense, o Pedro, eu falei, a vida no futebol você resolve sozinho, vocês têm que ir à luta. Poucos sabiam que eu tenho um filho goleiro, poucos sabiam que o Gabriel teve uma carreira, eu nunca me interferi, porque eu acho que eu venci pelos meus próprios méritos e eles têm que vencer também. E aí ele foi ser analista de desempenho do Sub-20 do Atlético, cursando educação física. E ele começou a ir bem, virou auxiliar, e aí quando eu saio do Atlético e vou pro Figueirense, eu levo ele como meu analista e ali começa a nossa trajetória. Então o Gabriel, para mim, primeiro, é meu melhor amigo. É meu filho, meu irmão, meu conselheiro. É um cara que amadureceu muito cedo na questão de trabalhar com futebol, que ele foi trabalhar com 23 anos. O Gabriel tem apenas 31 anos e um currículo, já uma trajetória de... Gabriel tem 5 títulos estaduais, o Gabriel agora está indo para o seu segundo acesso, seu terceiro acesso, com apenas 31 anos, sabe? 2 trabalhos realizados no Atlético, levando a Sul-Americana. Gabriel tem trabalho em Série D, C, B, A. Então é um cara que está formando a sua estrada, a sua trajetória para seguir. Mas é um cara com conhecimento pleno de futebol, um cara que viveu o vestiário, foi atleta. Ele consegue conciliar o ex-atleta com um cara didático, um cara graduado, né? Tá terminando sua licença agora, vai fazer a Pro, né? Então é um cara que está se preparando aí para daqui a pouquinho voar e eu seguir uma outra trajetória. Boa. Agora deixa uma última mensagem para o torcedor tricolor do Santa Cruz, tá? Agora é com você, sinta-se à vontade, passa essa mensagem para esse torcedor que tanto te apoiou nesse momento tão difícil Santa Cruz, numa Série D, e que está te dando uma alegria muito grande essa torcida. Primeiro, obrigado ao presidente Bruno por acreditar no meu trabalho, pelo convite. Um homem ímpar, um homem de caráter, um homem cumpridor da sua palavra. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com o nosso presidente. Obrigado para nosso grupo de trabalho, nossos funcionários, nossos colaboradores, nossos funcionários em nome, né, de todos eles, nossa comissão técnica, os nossos atletas, que são um grande protagonista dessa história, e o nosso craque, que é o nosso torcedor. Obrigado, torcida tricolor, por sempre nos apoiar, por sempre encontrar vocês na rua, sempre numa palavra de apoio, e eu vou falar de todo o coração. Meu maior orgulho foi ter cumprido essa missão de entregar esse acesso ao nosso torcedor tricolor. De tanta batalha, tanto sofrimento. Quando eles vão viajar, sabe, Ricardo, comprar um ingresso, abrir mão de muita coisa para poder estar lá junto com a gente. Então, assim, cara,
talvez tenha sido o acesso com mais sentimentos que eu tive, foi esse com o nosso torcedor tricolor, né? Muito obrigado, torcida tricolor, por me abraçar esse projeto. E num momento muito difícil, acreditar na gente. Vocês merecem muito esse momento que vocês estão vivendo. Desfrute disso tudo. E até aqui Jesus nos ajudou e nós vamos trabalhar para entregar muito mais para vocês que vocês merecem. Nação Tricolor, obrigado por tudo. Então, pessoal, você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente no canal do Xerife Ricardo Rocha Treinos no YouTube. Obrigado a todos, obrigado, professor. Obrigado, meu irmão, prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo papo e a oportunidade de esclarecer o nosso torcedor. Muitas coisas que internamente de bastidores a gente, nesse momento, não pôde esclarecer e levar informação ao nosso torcedor. E obrigado pelo seu canal fazer isso. Eu que agradeço, obrigado a todos. Obrigado também a Jairo Rocha Imóveis, Imobiliário também. Agradecer a todos vocês por estar conosco nesse projeto bem bacana ao lado do Xerife Ricardo Rocha. Obrigado mais uma vez, forte abraço.